Participei da direta já. Participei. Eu nunca deixei de participar de nenhuma passeata. E não participo de muita coisa porque não me levo. Mas qualquer coisa é só me levar que eu participo. Lutar pela anistia. Porque eu tinha 4 filhos, era Pedro Albuquerque, Mário Miranda Albuquerque, Célio Miranda Albuquerque e Nádja Miranda Albuquerque. Todos estavam presos. E eu tinha que lutar pela anistia, não só pelos meus filhos, como também para os filhos dos outros que estavam presos. O problema é que a minha mãe era comunista. E eu, quando pequena, eu ouvia muito a minha mãe se reunindo clandestinamente. E eu tinha 10 anos, eu era muito viva e prestei atenção, porque era aquilo. Então eu entendi, e ela dizia sempre, não, é uma reunião sobre os países que estão em guerra. E eu pensei muito, convivi muito nisso aí. A primeira prisão do Pedro, eu tive um trauma na vista. Eu urinei sangue 3 meses, eu fiquei sem enxergar. Passei 3 meses sem enxergar. E ainda hoje eu tenho esse trauma, não é doença, porque ele contando as torturas que passou, eu fiquei doente. Aí até que cheguei lá, assistência lá no hospital, o médico perguntou, não sei o que é que ela tem. Foi que houve. Aí a gente contando, ele disse, então já sei. Ela não tem nada não, é um trauma mesmo que ela tem. Eu vivia muito atrás deles, tinha medo, me preocupava muito que acontecesse alguma coisa. Uma das vezes eu soube que o céu, onde eles tinham um restaurante, estava cercado da polícia. Aí quando eu soube, eu saí, entrei correndo, os soldados não deixaram eu entrar. Aí eu pensei assim, se eu disser que for um homem, filho homem, ele não deixa entrar. Aí eu disse que as minhas filhas e mulher estavam lá dentro. Aí eles disseram, a senhora não pode entrar, eu digo, posso entrar. Aí eu questionei muito com eles, até que eles disseram, deixa ela entrar, porque senão amanhã o jornal vai dizer que a gente estava matando estudante. Eu digo, é isso mesmo que eu estou aqui. Andei muito atrás desses filhos, andei muito. O Pedro, quando foi embora para o exílio, só quem sabia era eu. Olha que a gente deixar um filho, saber se ele vai ser morto ou não, né? Entregar, escondido, à tarde da noite, para ele viajar, né? Que ele viajou ela de freira e ele de frade. E eu, antes disso, eu fui a Recife negociar com o padre Penido a viagem dele. Por isso é que eu digo cruel. É muito cruel a gente fazer tudo isso. Só mesmo o ideal que ajuda a fazer tudo isso. Na chegada dos ossos do Bergson, a mãe dele me perguntou, eu não sei como não mataram o filho da senhora. Eu digo, não mataram porque eu gritava na calçada da polícia, nas DOPS, na Federal. Eu gritava pelos meus filhos. Eu gritava na rua. Eu nunca deixei passar. Quando sabia que iam presos, eu gritava. E uma vez eu cheguei lá na DOPS, eu soube que o Mato tinha sido preso. Aí eu fui lá. Aí o coronel disse, seu filho não está preso. Eu digo, eu não acredito.
Aí o que a senhora quer que eu faça? Eu quero andar, quero ver todas as dependências. A senhora tem coragem? Eu digo que tenho coragem. Aí, então eu fui, ele botou um guarda comigo, aí o Mário havia saído, já tinha saído. Aí quando eu saí, ele disse, olha, eu desculpo a senhora, porque a senhora é mãe. Tem razão de fazer isso. Quer dizer, que eu nunca deixei eu alarmava. É a razão dele nunca matar um filho meu por isso. A minha casa foi invadida várias e várias vezes, noite e dia. As minhas filhas eram tudo ainda com 5 anos, 6 anos, quando o Pedro foi preso, tinha 5 anos, 6 anos. Elas tinham 5, 6 anos, 7 anos. E eles entraram na minha casa, aqueles 5, eles entraram na minha casa 4 vezes nessa noite. Quando deu 11 horas, um começou a gritar. Mário, o meu marido pensava que era ele. Aí disse, pronto, disse a polícia. Quando disse a polícia, ele disse, abre a porta. Ele abriu a porta. A polícia disse, vamos dar busca em casa, atrás dos seus 2 filhos. Aí os meninos estavam lá, aí eles deram a busca, não viu, foram embora. Aí quando era 1 hora, voltavam de novo, com mais gente no carro. Aí foram 4 vezes. A 5ª vez foi 5 horas da manhã, não entraram porque eu sem arma nenhuma, mas eu estava tão revoltada. Aí abri o postigo da janela e disse, olha, eu posso morrer, mas mato um. Entre, pode entrar. Não entraram mais. Assim, eu não me arrependo do que aconteceu. Eu faria tudo do mesmo jeito. E eu acho que isso aí é uma história que deve ficar na história do Brasil. Se não tivesse acontecido isso, eu penso como seria hoje o nosso país. Tenho muito orgulho, muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter os filhos que passaram isso aí. Tive muitos colegas dele na minha casa. Eu ajudei a muita gente. E eles passavam, às vezes saíam da prisão, não tinham para onde ir, iam para a minha casa. Um passou 2 anos na minha casa, porque não tinham para ir, não tinha mais família. E eu aguentei tudo na minha casa. Eu tenho muito orgulho de ter os filhos da maneira que eles pensam. Porque eu sempre dizia para meus filhos, olha, a história não pode morrer. Mesmo antes de ter a associação 6468, eu cobrava do Mário, a história não pode morrer. A gente sofreu tanto, para hoje viver tudo calado, não é possível. É por isso que eu sou muito satisfeita e me faz viver muito quando eu sei que o movimento não morreu. Tem gente que ainda luta para que todo mundo saiba o que aconteceu. Quando ela falou da anistia, eu tive esperança. Eu acho que com a luta, pedindo anistia, é que a gente podia libertá-los. Então, eu acho que ela dizia, como nós, como mães e mulheres de preso político, devemos jogar logo na rua o pedido de anistia. E a gente, tudo que se falava nisso, a gente se agarrava, né, para poder libertá-lo. E todo dia a gente se reunia e as notícias passavam para todo mundo. Eu acho que a anistia não devia ter sido só aqui hoje. Devia ter sido a anistia mais forte, porque
Os torturadores não foram anistiados, mas não sentiram nada. Não sentiram nada, tem que sentir. Tem que pagar pelo que fez. Porque o passado foi muito cruel. A gente sofreu muito. Eu tive 4 filhos presos políticos. A minha casa vivia invadida a qualquer hora da noite e do dia. Se eles só prendessem, mas eles torturavam. E meu Mário foi torturado 40 dias no DOPS. O Pedro foi torturado várias e várias vezes. Até andar em calçamento ele andou, de joelho. O Célio, depois que ele foi solto, fazer bem 2 anos, né, solto, a Polícia Federal cercou lá em casa. Cercou e o meu marido aí teve um derrame. Eu jamais esquecerei. Jamais esquecerei. Eu cansei às vezes de para as meninas. Quantas e quantas vezes eu não chorei na rua? Eu não chorava em casa por causa dos filhos. Para eles não ouvirem, para eles não verem, né? Muito. Às vezes eu penso como foi que eu aguentei tudo isso. Esquecer. Não deve esquecer. Só se o país tivesse 1001 maravilha. Aí eu esquecia. E todo mundo tivesse bem. E hoje já está mais diferente, né? Mas eu acho que esse movimento devia continuar, movimento de anistia, devia ter reuniões, devia ter... Porque eu penso também que a pessoa... O mundo não está bom, o país não está bom. E sem lutar, é pior. O que eu disse à mãe do Bergson, valeu a pena. Ele perdeu a vida, é verdade. Mas a história está aí. Se não fosse ele, como é que essa história podia aparecer? E como é que ela pode continuar? Por isso é que eu digo a você, essa história não pode se acabar, não pode morrer.